Era mais uma daquelas noites em que o público mal conseguia conter a empolgação. A turnê do cabaré arrastava multidões por onde passava, e aquela apresentação prometia ser mais uma daquelas que entraria para a história. No palco, Leonardo e Eduardo Costa faziam o que sabiam de melhor. Cantavam modões cheios de sentimento, trocavam piadas picantes e arrancavam gargalhadas do público com sua química inconfundível. A plateia vibrava a cada música, embalados pela nostalgia e pela irreverência da dupla. Tudo parecia dentro do roteiro. Luzes sincronizadas, vozes afinadas, repertório afiado. Mas quem observava com mais atenção percebia que algo não estava certo. Leonardo estava visivelmente diferente. Seu semblante carregava uma seriedade incomum, os gestos estavam contidos, e os sorrisos, antes espontâneos, agora pareciam mais calculados, quase automáticos. Ele tentava disfarçar, mas os olhos não mentiam. Minutos antes de subir ao palco, Leonardo havia vivido um daqueles momentos que derrubariam qualquer um. Trancado em seu camarim, recebeu uma mensagem anônima que, à primeira vista, julgou ser apenas mais uma tentativa barata de causar intriga. Mas o conteúdo falava por si. Prints de conversas entre Eduardo Costa e uma mulher que ele conhecia muito bem. Sua ex-namorada, com quem viveu anos de idas e vindas, discussões e reconciliações. Um amor marcado por intensidade e mágoas profundas. As imagens mostravam não só mensagens, mas também fotos comprometedoras, com horários que coincidiam com períodos em que ela dizia estar sozinha, tentando se reerguer do fim do relacionamento com Leonardo. Aquilo o atingiu como uma flechada, no peito. Por alguns segundos ele ficou em silêncio, encarando a tela do celular como se buscasse uma explicação entre as entrelinhas. A vontade era de não sair dali, de cancelar tudo. Mas o artista falou mais alto. Ele respirou fundo, ajeitou o figurino e seguiu para o palco, mesmo com o coração em frangalhos. Só que o palco, que por tantas vezes foi refúgio e alívio, dessa vez se transformou em um campo minado. A cada olhar trocado com Eduardo, Leonardo revivia as imagens da mensagem. Tentava se concentrar, cantar, sorrir para o público, mas a tensão era evidente. A plateia, sem entender o que estava acontecendo, começou a perceber que o clima entre os dois estava estranho. A naturalidade deu lugar a um desconforto sutil, que foi crescendo com o passar das músicas. Até que, no meio da apresentação, durante uma breve pausa entre as canções, Leonardo soltou uma frase atravessada, com um tom que fugia totalmente do clima festivo do show. A fala, que parecia improvisada, carregava um peso emocional que ninguém esperava. Eduardo, pego de surpresa, tentou contornar a situação com uma piada, mas o estrago já estava feito. O público ficou em silêncio, os músicos da banda se entreolharam, e o clima no palco virou um turbilhão de tensão. Um momento congelado no tempo. Para quem estava na plateia, era impossível saber exatamente o que estava acontecendo, mas dava para sentir. Era como se uma rachadura invisível tivesse se aberto entre os dois, ali, diante de milhares de pessoas. A apresentação seguiu, mas nada foi como antes. As músicas pareciam perder a força, as brincadeiras cessaram, e o olhar de Leonardo estava distante, como se cada nota cantada fosse um esforço para não desabar ali mesmo. Eduardo, por sua vez, continuava tentando manter o clima de festa, mas já não encontrava reciprocidade. Nos bastidores, o clima era tenso. Após o show, Leonardo foi direto para o camarim e trancou a porta. Não quis falar com ninguém. Aquela noite, marcada para ser mais uma celebração da música sertaneja, acabou se tornando um dos episódios mais desconcertantes e comentados da história do cabaré. Não por conta da música, mas pelo drama real que se desenrolou, diante dos olhos de todos. Durante a terceira música do setlist, a já clássica Pense em Mim, o que começou como mais um momento nostálgico virou um divisor de águas no show. A plateia, embalada pela melodia e pela letra que falava
De saudade e arrependimento, cantava junto com a dupla, que até então se mantinha em sintonia aparente. Mas foi nesse instante que Leonardo, com o olhar distante e um semblante visivelmente carregado, se afastou discretamente do microfone. Enquanto Eduardo Costa seguia cantando com entusiasmo, energizando o público, Leonardo parou. Respirou fundo, fitou a multidão com um olhar firme, quase desafiador, e soltou a frase que mudaria o rumo da noite. Tem gente aqui que canta sobre amor, mas vive quebrando o dos outros nos bastidores. O tom era ácido, frio, completamente destoante do clima da música. A frase, dita com sarcasmo calculado, soou como uma provocação camuflada de piada. A plateia, sem perceber a gravidade do momento, explodiu em risadas e aplausos, achando que era mais uma daquelas trocas bem-humoradas entre amigos que costumavam fazer parte do show. Mas quem prestasse atenção veria logo. Leonardo não esboçava sorriso. Seus olhos denunciavam mágoa. Eduardo, que ainda estava envolvido com a interpretação da música, demorou alguns segundos para reagir. Quando percebeu o que Leonardo havia dito, seu semblante mudou. O sorriso sumiu. O olhar, antes confiante, se perdeu por um instante. Ele tentou continuar a canção, mas errou o tempo, se atrapalhou na melodia e teve que dar um passo para trás, claramente tentando entender se aquilo tudo era real ou alguma espécie de improviso planejado que havia esquecido. Leonardo, então, largou o violão no chão com força, o som das cordas reverberando pelo palco, como um estalo seco, inesperado, que gelou o clima entre os músicos. Sem dizer uma palavra, ele virou de costas e saiu do palco por alguns segundos. A banda, treinada para seguir mesmo diante de imprevistos, manteve o ritmo como se aquilo fizesse parte da encenação, mas a tensão era palpável. O público começou a reagir de forma dividida. Alguns acharam que era uma performance ousada, uma brincadeira entre amigos artistas. Outros, mais atentos, sacaram os celulares e começaram a filmar, o que parecia claramente ser o início de uma crise ao vivo. A atmosfera mudou completamente. Era como se uma tempestade invisível tivesse se formado sobre o palco, prestes a desabar. O silêncio repentino de Leonardo, somado ao olhar perdido de Eduardo, gerou um ruído emocional que se espalhou pela plateia. E foi tentando recuperar o controle da situação que Eduardo pegou o microfone, com um sorriso nervoso, e soltou uma piada que não arrancou risadas, mas sim um silêncio desconfortável. A tentativa de aliviar o clima falhou miseravelmente. Ninguém mais sabia se o que estava vendo era uma performance teatral ou o desenrolar de um conflito real, intenso, pessoal. O público, que minutos antes vibrava em uníssono com a apresentação, agora observava em choque, como quem assiste a uma cena íntima demais para estar sendo exposta daquele jeito. A bomba emocional estava armada. E o que viria a seguir deixaria claro que o que se viu naquela noite não era roteiro de show. Era a realidade crua se sobrepondo ao espetáculo. Leonardo voltou ao palco em silêncio absoluto, com passos firmes e expressão impenetrável. Não havia mais espaço para sorrisos ou fingimentos. Ele não olhou para a plateia, não sorriu para as câmeras, apenas caminhou lentamente até o pedestal, onde encostou as mãos com força, como se precisasse de apoio para não desabar ali mesmo. O contraste entre o Leonardo que saiu e o que voltou era nítido. A banda continuava tocando, mas com um nervosismo evidente. Eduardo, tentando manter a compostura, seguia cantando, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Quando a música finalmente terminou, o silêncio que se formou no local era tão pesado que dava para ouvir o som dos celulares sendo levantados, do público segurando a respiração, dos olhos arregalados diante do que estava se desenrolando ali. Leonardo levantou lentamente o rosto e encarou Eduardo. Os dois se olharam por segundos que pareceram uma eternidade. Então, sem rodeios, sem elevar a voz, mas com um tom que cortava o ar como navalha, Leonardo disse:
Você sabe do que eu tô falando. E agora o Brasil inteiro vai saber também. Foi como se uma bomba tivesse sido jogada no palco. O impacto daquelas palavras foi imediato. A plateia, que ainda flertava com a ideia de que tudo não passava de uma encenação dramática, começou a perceber que havia algo muito sério acontecendo. E nesse exato momento, como se tudo estivesse cronometrado, os telões gigantes começaram a exibir imagens antigas da dupla, momentos marcantes da parceria, risadas nos bastidores, cenas emocionantes de outros shows lotados pelo país. Mas ninguém mais olhava para os telões. Todos os olhos estavam fixos em Leonardo e Eduardo, imóveis no centro do palco. Eduardo tentou rir, um riso nervoso, forçado, como quem ainda acreditava que Leonardo não teria coragem de expor o caso ali, diante de tantas pessoas, diante do país. Mas Leonardo, sem piscar, se manteve firme. E completou com uma frase que cortou o ambiente como um trovão seco no meio da noite. Nada pior que um amigo que pega aquilo que você já jogou fora. Mas mesmo assim, ainda dói. A frase reverberou pelo espaço como um eco que parecia não ter fim. O público reagiu, em um coro de gritos, assobios, aplausos, murmúrios e celulares sendo levantados às pressas. Era uma mistura de choque, empolgação e incredulidade. Muitos ainda achavam que podia ser um esquete bem ensaiado, uma jogada de marketing ousada, uma dramatização para viralizar nas redes. Mas a forma como Leonardo falava, a tensão visível no corpo de Eduardo, o silêncio desconfortável da banda, tudo denunciava. Aquilo era real. Não havia ensaio, não havia roteiro. Era a vida invadindo o palco com toda sua complexidade, dor e intensidade. Nos bastidores, os olhares entre a equipe técnica já não deixavam dúvidas. Produtores cochichavam em tom urgente. O diretor do show gesticulava desesperado, tentando decidir se cortava os telões ou deixava seguir. Era um caos silencioso, porque lá fora, milhares de pessoas estavam assistindo, gravando, publicando, Ruinhasia transformando aquele episódio em história. Uma história que escapava do controle de todos e ganhava proporções que ninguém ali conseguiria conter. O show continuou, mas o clima nunca mais foi o mesmo. Eduardo, ainda visivelmente abalado e tentando se recompor, se aproximou de Leonardo. No meio do palco, ele fez um esforço para recuperar a imagem que estava se despedaçando diante de todos. Com a voz falha, pediu desculpas, tentou justificar o injustificável, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, que não era o que parecia. Mas Leonardo, com os olhos como gelo, o ignorou completamente. Ele já não estava mais ali, fisicamente presente, mas seu coração e sua mente estavam distantes. Ele não queria ouvir, não tinha mais o que dizer. O peso da traição, o peso daquela verdade crua, pesava sobre ele de forma esmagadora, e as palavras de Eduardo eram apenas ruídos que se perdiam no vazio do que já estava perdido. Nos bastidores, a tensão explodiu como uma bomba. A equipe, que acompanhava a situação com olhos atentos e cheios de receio, teve que intervir para evitar que o conflito se transformasse em algo ainda mais grave. A discussão, que até então parecia restrita ao palco, estava prestes a transbordar para os bastidores. Alguns membros da produção tentaram conter a situação, mas o que se via ali não era mais só uma briga entre amigos. Era o fim de uma relação construída com anos de convivência, respeito e amizade. Após aquele dia, o silêncio entre os dois se arrastou por semanas. Não havia palavras que pudessem remendar o que estava quebrado. Nenhum dos dois se dirigiu um ao outro, cada um imerso em suas próprias dores e questões. Mas a história, como todas as histórias que envolvem escândalos, não ficou confinada ao backstage. Nos dias que se seguiram, a traição tomou as redes sociais de assalto. Vídeos gravados pelo público naquela noite se espalharam como fogo em palha seca. O nome de Eduardo, o nome de Leonardo
e até o nome da ex-namorada de Leonardo estavam em todos os trending topics. A cada minuto, novas postagens e novos comentários alimentavam a tempestade. A assessoria de Leonardo, de forma objetiva e fria, confirmou que ele tinha descoberto o envolvimento da ex com Eduardo horas antes de subirem ao palco. Mas o que realmente chocou o país, e o que ninguém esperava, foi a reação de Leonardo. Ao invés de cancelar o show, ao invés de fazer escândalos nas redes sociais ou se render ao drama público, ele escolheu enfrentar tudo com uma frieza gelada, entregando sua dor e frustração de forma silenciosa, mas avassaladora, no palco. Diante de todos, ele não cedeu ao impulso de reagir de forma impulsiva ou explosiva. No lugar disso, ele deixou que sua atitude falasse mais alto. A sua elegância em lidar com a situação, apesar de todo o desgaste emocional, o fez se destacar ainda mais. Como um homem que tinha a alma dilacerada, mas que sabia exatamente como controlar suas emoções, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. O caso logo virou manchete em portais de notícias, tomou conta de programas de TV e dividiu a opinião pública. Fãs se dividiram em facções. Alguns se colocaram ao lado de Leonardo, apoiando seu direito de não perdoar a traição de um amigo íntimo, enquanto outros diziam que Eduardo havia apenas seguido seu coração, sem culpa no que tinha feito. A discussão, fervorosa e sem fim, tomava as redes sociais e gerava discussões acaloradas. Mas a única certeza que todos tinham era uma: aquela noite havia mudado tudo. A relação entre Leonardo e Eduardo jamais seria a mesma. O que parecia ser uma amizade inquebrável, construída ao longo de anos, agora estava irremediavelmente quebrada. Eles, assim como o público, sabiam que o cenário estava marcado para sempre, e que aquele capítulo seria lembrado como um divisor de águas na carreira dos dois. Essa é uma história fictícia, mas se você gostou dessa trama, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!